História de como eu descobri que meu padrasto só se casou com a minha mãe pra ficar comigo. Então, um dia eu tava com a minha mãe na sala e começou a chegar um monte de mensagem no celular dela. E ela saiu da sala, foi pro quarto e deixou a porta encostada. Então, como eu sou muito curiosa, eu fui atrás. E ela tava sentada na cama rindo pro celular. Então, eu tinha certeza que ela tava conversando com o cara. Se passaram algumas semanas e ela acabou me apresentando um namorado novo. Ele era muito bonito, mas ele era estranho, tipo, ele me olhava estranho, sabe? Até que um dia minha mãe saiu de casa e ficamos só nós dois. Eu fui ver um filme e ele veio junto. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa. Eu achei aquilo muito bizarro e fui ao banheiro só pra sair daquela situação desconfortável. Quando eu voltei, ele tava no mesmo lugar, e aí eu sentei bem longe dele. Eu não comentei nada por muito tempo, mas ele sempre me olhava com atração. Até que minha mãe disse que tava noiva. Sério, qual é 3 meses de namoro e ela já tá noiva? Ela queria mesmo se casar. E vocês não sabem o que ele fez no dia do casamento. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto só casou com a minha mãe pra poder ficar perto de mim. Continuando, com 3 meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar, e eu não acreditei nisso. Porque como em 3 meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tal. E quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo. Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe, que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação, parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco! E saí andando, voltei pra igreja. Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados e nunca mais ele chegou perto de mim. Esse é o motivo pelo qual você não deve mentir para os seus pais. Uma noite eu fui dormir na casa da minha amiga e uma outra amiga nos chamou para irmos pro parque. Era um parque que tinha aqui na nossa cidade mesmo, bem de boa. Mas como já era de noite, a gente sabia que os nossos pais não iriam deixar a gente ir. Então tivemos a brilhante ideia de irmos escondidas. Quando a gente decidiu ir, já era bem tarde e não tinha mais Uber. Então a gente foi andando, ficamos ali nós 3 andando a pé sozinhas. Mas depois de um tempo a gente acabou encontrando um táxi e fomos pro parque. O tempo foi passando e a gente ali no parque, até que eu percebi que a minha bateria estava acabando e a das minhas amigas também. A gente não ligou tanto, ficamos ali curtindo o momento, até que quando a gente quis ir embora ninguém mais tinha bateria para pedir Uber e era bem longinho. Fomos até o centro, mas não tinha um lugar aberto para ninguém carregar o celular. Até que já posta a parte 2. Parte 2 do motivo de você nunca mentir para os seus pais. O celular da minha amiga ligou e ela percebeu que tinha 1%. E na hora começou a tocar o celular, e era minha mãe. Quando eu atendi, minha mãe tava super brava, falou que já sabia de tudo. E eu tava em choque, eu falei pra ela que eu tava na casa da minha amiga e desliguei. Só que a minha mãe estava na frente da casa dessa amiga, então ela realmente sabia que eu não estava lá. E aí a gente decidiu ir embora andando mesmo. No caminho eu tava muito nervosa, porque eu não queria perder a amizade com as meninas, já que os pais dela só tinham descoberto por conta dos meus pais. E de certa forma eu me sentia culpada por isso. Chegando lá não tinha ninguém na casa dessa minha amiga, porque todos tinham saído pra procurar a gente. A gente ficou ali esperando na frente, e depois de um tempo todos chegaram, já chegaram brigando, enfim. Os meus pais até hoje não confiam em mim e é muito difícil eu conseguir sair, porque eu não tenho a confiança deles mais. Lembrando que a história não é minha. Olha, eu confesso que eu já não me achava uma pessoa normal. Sério, eu me achava meio fora de órbita, mas esse pessoal que eu conheci, meu Deus do céu, vai vendo aí. Primeiro, eu conheci o cara que seria o meu então namorado. Foi assim, eu fui no cinema com a minha amiga e ele estava sentado na poltrona de trás da gente. Nisso teve um momento que eu comentei com ela alguma coisa a respeito do filme. Eu lembro que ele discordou, a gente começou ali meio que a discutir, só que no final acabamos trocando redes sociais. Nisso a gente começou a conversar pela internet e, gente, eu conversei tanto com ele, tantos dias pela internet, antes de aceitar sair com ele, sabe? Antes de aceitar ter um contato físico, mas tanto que vocês não têm noção. E mesmo assim não foi o suficiente para perceber que aquele cara era, no mínimo, avoadinho, né?
No primeiro dia que a gente foi sair, ele foi na minha casa me buscar e a minha mãe estava saindo também. Nisso que ela estava saindo, ela pegou na mão dele para poder cumprimentar, né, para poder se conhecer normal. Só que ele agarrou a minha mãe e ficou um tempão abraçado ela, aquele abraço mais forte, como se ele conhecesse ela e tivesse com saudade. Eu lembro que a minha mãe, ela me olhava com uma cara assim de quem não tá entendendo nada, de socorro, de medo, sabe? Passou. Depois, ele cometeu uma bizarrice aqui, outra ali, mas algumas coisinhas que eu até considerava normal. Outra coisa que me chamou a atenção foi a primeira vez que a gente foi comer junto num restaurante. A gente chegou lá, pediu o nosso prato, foi servido, né? Só que ele começou a organizar, a mexer no prato dele. Ele ficou uns 30 minutos organizando a comida dele toda certinha, colocando tudo do jeito que ele queria. Eu nem consigo explicar antes de começar a comer. E eu já tava agoniada com aquilo, já tava completamente desconfortável. Só que até aí eu pensei assim, ele deve ter um toque, né? A pessoa não escolhe. Se foi isso, eu tenho que ter paciência e tenho que saber lidar. Como ele não tinha me falado nada a respeito disso, eu também não achei de bom tom ir tocando no assunto e perguntando. Só que naquele mesmo dia, ele acabou me mandando mensagem contando que ele tinha um problema, né? Que ele tinha mania de organização, de limpeza. E eu falei assim, é mesmo só um toque. Mas com o tempo, eu vi que não se tratava só disso, que a coisa era bem pior. Quando tava com 2 meses que a gente tava namorando, e eu confesso que nessa altura, eu já tava assim, começando a gostar dele de verdade, ele me chamou pra gente ir numa festa junto com os amigos dele lá, que eu não conhecia ninguém. E eu vou fazer uma observação aqui que é muito importante. Nessa altura, gente, com 2 meses de namoro, a gente não tinha tido relação sexual ainda. Guarda essa informação, porque vai fazer sentido no meio da história. Mas eu fui nessa festa com ele, né, apesar de não conhecer nenhum dos amigos. Chegando lá, uma das amigas dele me chamou para dançar, e eu fui. No meio da nossa dança, essa menina começou a me apertar, a me abraçar, a me pressionar no corpo dela, e eu já comecei a estranhar essa situação. Só que não bastasse isso, ela começou a tentar me beijar. Ela tentou beijar na minha boca, me agarrar à força, e eu pedindo pra ela parar, mas ela insistia que eu ia gostar, pra eu deixar. Até que teve uma hora, eu estressei, empurrei ela, falei assim, dá licença. Voltei e comecei a reclamar com ele. Falei assim, essa sua amiga é muito inconveniente. Ela ficou tentando me agarrar à força, e eu pedindo pra ela parar, e ela tentando assim mesmo, ela é maluca. Ele virou pra mim e falou assim, e você não quis ficar com ela? Falei, é claro que não. Aí nessa hora, ele começou a passar a mão na minha cabeça, a alisar o meu cabelo devagarinho com uma cara de psicopata e falou assim, bobinha, era pra você ter ficado. Eu dei uma olhada assim, pensei, se ele tá achando que eu sou da bagunça, ele tá muito enganado. Ali eu já queria ir embora, né? Nossa senhora, ali já não tava me cabendo mais, eu tava desconfortável, eu falei pra ele assim, vamos embora? Que eu chamei ele pra ir embora, um dos amigos dele escutou, chegou em mim, pegou na minha mão e falou assim, ai, não vai não, linda, agora que a festa vai começar, você vai ver, agora que a festa vai ficar boa, e deu um selinho na minha boca. E eu assustei. E, gente, nesse momento, eu me senti como se eu estivesse num filme adulto, mas com pitadas de terror, eu tava apavorada com aquela situação. E eu olhei pra ele, achando que ele ia falar alguma coisa, ia repreender o amigo dele, mas ele tava rindo com uma cara super natural. Como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Eu falei pra ele, vamos embora agora. E ele, não, a gente não vai embora agora, porque agora que a festa vai começar. Eu falei, tá bom. Passou um tempinho, eu falei assim pra ele, eu vou no banheiro. Nisso, a amiga dele falou assim, eu vou também. Eu falei, não, eu quero ir sozinha. Falei com a cara brava, sabe? E aí, do banheiro, eu chamei um táxi, sem falar nada pra ninguém. Peguei esse táxi, vazei pra minha casa, deixei aquele povo maluco lá. Cheguei em casa, desliguei meu celular, porque eu não queria falar com ninguém, tomei um banho e fui deitar. No outro dia, ele bateu na minha casa, bravo, falando assim que eu estraguei a festa deles, que eu era o número 8, que o número 8 que fecha o círculo, e quando eu vim embora, eles ficaram só 7, e 7 não dá pra acontecer nada, 7 não é o círculo, não é o número correto. Oi? Vocês estão perdidos aí, né? Vocês não estão entendendo nada desse negócio de 7, 8, tamo junto, porque eu não entendi bulhufa. Pra mim, aquele cara tava surtando. A única coisa que eu entendi é que aquela turma foi as pessoas mais malucas que eu já conheci. No meio dessa conversa dele, maluca, sem sentido, de 7, de 8, de círculo, eu falei pra ele assim, olha, eu quero terminar, pra mim já chega, pra mim não dá certo. E ele falou assim, não tá na hora, ainda não tá na hora de você terminar comigo. E eu falei assim, ué, será que ele já tava esperando 1 hora, né, que eu fosse terminar com ele? Mas eu não quis saber, pra mim daquela forma não dava. E eu fiquei com medo que, de repente, ele fosse ficar no meu pé. Porque um povo tão maluco daquele, falei, se ele começar a me perseguir, eu tô lascada. Mas, graças a Deus, aquele cara desapareceu, aquele cara, no mínimo, bizarro, né? E, gente, não é julgando ninguém, não é julgando o modo que ninguém leva a vida, mas, pra mim, aquele estilo deles, meio que parece que vivendo numa realidade paralela, eu não me encaixo.